Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia. Professora Alessandra, tudo bem com vocês? Professores, os nossos estudantes, mais um encontro nosso. Exatamente, nós já estamos na aula 26.1, já finalizando a primeira unidade. Olha como passa rápido. Passou muito rápido, já fizemos nosso clube de leitura, já começamos a fazer as nossas avaliações. E agora, amadinho? Então, vamos entrar na parte da sintaxe. Quem é que gosta aí da sintaxe? Levanta a mão. Opa, conhecem? Saímos daquela parte do nivelamento. Exato, agora? E agora? A parte da sintaxe, não é mesmo? Então, vamos lá. Aula 26.1, de olho na tela. O que nós vamos estudar, né? Frase, oração e período. Os tipos de oração, as orações coordenadas. Ai, professora, que assunto, né? Conteúdo maravilhoso. Uma delícia esse, hein, gente? Vocês vão relembrar aí aquelas aulas em que o professor trazia aqueles exemplos para vocês resolverem em grupos. O que é frase? Quando é que eu tenho uma frase? O que é uma oração? Aí você ia dividir todo o texto ali em orações, em frase. E aí vamos relembrar agora. Vamos ver se vocês estão bons, se continuam bons. Frase é todo enunciado de sentido completo. Mas como assim? Quando eu tenho... O que é esse enunciado? O que ele vem a ser o sentido completo? Relembra aí, pessoal. Frase é o quê? Eu tenho que ter verbo? É só uma palavra? Olha os exemplos aqui. Sim, eu vi o muro. Atenção, ciclista! Detrás do meu muro frio, eu vos saúdo e canto. Então, aqui todos esses enunciados estão completos. Sim, verdade. Por quê? Quando eu falo assim, sim, eu vi o muro, eu estou dando uma resposta, eu tenho certeza que a outra pessoa entendeu que eu realmente vi o muro. E se você está numa pista como nessa imagem, olha só, olha a sinaleira, já está dando o sinal aí. E o que você percebe? O ciclista está pedalando em alta velocidade e se abrir o sinal ou se fechar o sinal, o que pode ocorrer, amadinho? Atenção, ciclista! Não está chamando a atenção dele? Para ele tomar um certo cuidado, ter uma certa cautela, não é mesmo? Então, você, amadinho, quando você falar assim, cuidado! Cuidado! Automaticamente, você já vai ter aquele impacto. Se você estava caminhando, você para na hora. A mesma coisa, pare! Atenção! Silêncio! Então, às vezes só com uma palavra, já passa uma mensagem. Às vezes, mais de uma palavra, né? Com uma palavra, é capaz de passar uma mensagem? É claro que sim. Beleza? Então anota aí no caderno de vocês, frase é todo enunciado de sentido completo. Pode ser uma frase ali, eu posso ter a junção de várias palavras ou apenas uma. Passou uma mensagem, frase. Então, frase nominal. Frase nominal. Você vai ligar o nome, né? É uma frase que não tem verbos. Exatamente. Frase nominal não tem verbo, vai ser somente nome. Quais são os nomes? Pode ser um adjetivo, um substantivo, tá certo? Menos o verbo. Então, aqui nós temos na tirinha. Observe bem. Lá vem a Mônica. Aí, rapidamente, o Cebolinha fala, Cascão, me ajuda. E o que o Cascão faz, amado? Socorro, socorro, só. Então, olha só, usando somente, né, pedindo ajuda aí. Então, essa daí, nós temos a presença da frase nominal, não tem o verbo. A Mônica furiosa, é ali dentro do contexto, o trabalho digno desse artesão. Exato. Aí, então, nós temos aqui, Mônica, você já sabe que é o nome, é o substantivo. Furiosa está qualificando Mônica, caracterizando, é adjetivo. Cadê o verbo daqui?
Então, amado... Eu não posso dizer eu furiosa, tu furiosa, né? Então, observem aqui, frase, temos colocado aqui, nominal Mônica furiosa. Trabalho digno desse artesão. Ó, trabalho, é ação de trabalhar. Então, o trabalho aqui, ó, não é o verbo, tá bom? Esse trabalho é substantivo, é o nome. Digno é o que? Adjetivo. Desse, aqui eu tenho a junção, né? Da preposição mais o pronome. Artesão, substantivo. Também frase nominal. Isso. Não aparece verbo. E quando fala, tem sentido completo. Fala, Mônica furiosa. E alguém poderia dizer assim, professora, mas trabalho, verbo. Só que aqui nessa situação que ele foi colocado, ele não cabe como verbo. Se eu tivesse, eu trabalho dignamente. Aí, ok. Muda toda a história. Que dia chato. Olha, aí o outro tá ali dormindo, né? Ele começa a sonhar. Terapia da fofura. E continua, né? Continua, com as onomatopeias ali. Aí o que você percebe quando fala que dia chato, que dia cansativo? Vamos aqui, né, conversando com os amadinhos. Observando dentro da imagem. Dentro da imagem você percebeu, lá vem outro, ai, que dia chato, que desânimo. Você percebe isso através da imagem. Tem a escrita, mas tem a imagem também. Exato, então aí quando ele fala que dia chato, não apareceu o verbo, tá certo? Então só é frase nominal. E a frase é todo enunciado, que a gente já falou, que tem sentido completo, capaz de emitir uma mensagem, beleza? E lá no outro assim, terapia da fofura. Meus amados alunos, olha só, meus amados alunos. Aí fala assim, meus amados estudantes. Vocês entenderam? Meus senhores. Meus senhores. Ó, viu só? Não usa verbo. Não. Ó, meus, pronome, senhores, olha só, senhores, ó, senhores vocês. Pronome também, tratamento. Senhores que estão aí fazendo as atividades, assistindo a nossa aula. Então é assim, não tem verbo, frase, a sua mensagem, frase. Nominal. Então nós temos mais um pouquinho para vocês, mais exemplos aqui falando sobre essa questão, né? Que a frase que vai ter a presença de verbo, que aí já vai dar outro nome. Vai continuar sendo frase, mas se tiver... Um pouco mais, né? Detalhado. Por exemplo, Beatriz, venha aqui, ou então venha cá. Olha só. Beatriz, venha. Beatriz, entra. Beatriz, fique em silêncio. O que nós temos aí de diferente que deu para vocês perceberem? Quando fala Beatriz, venha cá. É a mesma... Tem algo diferente? Eu tenho uma presença de verbo, não tenho... Né? Você consegue identificar cada palavra, cada termo que aparece na oração... que faz parte da classe gramatical, substantivo, adjetivo, verbo, pronome. Beatriz, substantivo, não é isso? Aí venha. O que é o venha? Verbo. Cá, advérbio, viu só? Então já viu que tem uma presença do verbo, então uma frase que gira em torno de um verbo, eu tenho uma oração. E aí nós vamos perceber também que quando você tira esse verbo, que é o núcleo, é o que vai ligar ali, que vai ter todo o sentido, perde o sentido. Por exemplo, Beatriz, cá. Entendeu? Tem sentido? Dá pra gente... Não, fica solto, né? Fica solto, então aí já não é uma frase. Então, de olho aqui na tela para falar mais um pouquinho sobre essa questão com os exemplos. Nós temos aqui as frases sem verbo, são chamadas de frases nominais, já foi reforçado. Para que haja frase, a presença do verbo não é necessária, né? Como nós falamos. Se o enunciado possui sentido completo, ele será frase. Quando você vai a determinado departamento... Olha aqui. E você, de cara, vê um cartaz... Se não tivesse essas palavras, você entenderia? Isso, se tivesse só esta imagem aqui. Somente a imagem. É claro que automaticamente já transmitiu uma mensagem. Quer dizer aí
que não pode usar celular. Então, ó, silêncio hospital. Ó, esse silêncio hospital é a frase, né, que está juntamente já também para transmitir a mensagem. Com o seu sentido completo. Olha aqui. Essas mal lhe todas fazer vão balas. Então eu tenho aqui a junção de palavras, porém, todas essas palavras aqui, elas não possuem um sentido. Conseguem perceber? E aí logo abaixo nós temos todas essas balas vão lhe fazer mal. Aqui eu já tenho sentido na minha escrita, na minha junção de palavras. Quando lá no ensino fundamental, lá no início, você fez um conjunto de palavras capaz de transmitir a mensagem. Na primeira nós temos um conjunto de palavras. Eu tenho essas, mal, lê, todas, vão, Sim. né, bala. Mas só que ela faltou o quê? Uma certa organização. Elas soltas ficam o quê? Sem sentido. Olha no segundo exemplo, como a professora falou, tá certo? Houve uma organização, então transmitiu a mensagem, então tem sentido, é uma frase. Opa! Outra aqui para vocês. Quem gosta de doce aí? Olha só. Oba! Delícia! Não tem um conjunto? Ó, mas também só tem nomes, né? Então, frases nominais. E aí, ao lado, o que nós temos? Eu adoro doces. E aí... As duas imagens... As duas imagens só com coisas saborosas. Elas nos passam mensagens, né? A primeira, tanto através da imagem quanto a escrita. Oba, delícia! E a segunda, eu adoro doce. Só que existe uma diferença entre a primeira e a segunda. Digam aí, entre vocês. Vamos lá, tempo para vocês pensarem um pouquinho. 3. Construindo o seu conceito. Exatamente. Nós acabamos de falar aí sobre frase, né? O que tem verbo, o que não tem. As classes gramaticais, porque para que você consiga responder e até resolver, você precisa compreender o que é o oba. Né? O que é o eu? Oba, expressão de sentimento. Aí você vai lembrar da interjeição, as emoções. Exatamente. Outra expressão também, né? De sentimentos, assim, expressivo. Aí, eu adoro doce. É uma mensagem. Qual a primeira... Tem o mesmo significado aqui, o mesmo sentido de gostar, mas só que na primeira... né, nós temos somente frase, né? Frase nominal, é uma frase. Na segunda nós temos frase, mas só que tem uma presença de um integrante de um termo. Qual será? Adoro! Não é mesmo? Esse daí já é uma ação, tá certo? Aí é o verbo. Ó, é interjeição, eu é pronome, adoro verbo e doces é o quê? Substantivo, tá certo? Então, aqui é uma frase que gira em torno de um verbo. Eu vou chamar de frase verbal ou oração. As frases, elas podem ser formadas. E aí vem aí o que nós falamos, de uma palavra só. Quando eu digo silêncio, olha aqui, socorro, volte. Uma palavra só, atenção. De várias palavras, atenção, estudantes. Que felicidade, já não tenho uma, né? Que eu já tenho duas, que também nos transmitem uma mensagem completa. As plantas necessitam de cuidados especiais. Esse necessitam, ele está diferenciado aqui, perceberam? Por qual motivo será? Então, viu só? Que pode aparecer frase, né? Com uma só palavra. Opa! Ou com várias palavras. Quando nós falamos assim, envelheço. Opa, já é uma frase. Já é, porque por trás dessa palavra aqui, pessoal, tem toda uma história. Envelheço. Aí, ó, você fala, e agora você me diz, é frase verbal ou é frase nominal? Daí fica no ar, tá certo? Então, aí já tem essa frase aqui, apenas formada por um verbo.
mas passou a mensagem. E envelheço. Pronto. Aí, quando tem lá atenção, também já passou a mensagem, você já fica atento. Mas ali já não é verbo, é somente o nome. Chove também. Agora, tome nota, mais tirinha para vocês, ó. Já engessei seus braços e pernas. Agora uma notícia ruim. Qual, doutor? Vai coçar. Já passaram por essa experiência de engessar o braço e ficar... Porque coça mesmo. Então aqui, essa tira para quê? Pra gente dar uma analisada aqui, ó. Já engessei seus braços e pernas. As frases sem verbo são chamadas de quê? Como a professora Márcia disse, são as frases nominais. Elas não possuem a presença do verbo. Para que haja frase, a presença do verbo não é necessária. E também foi mostrado aqui, né? Nós tivemos aqui várias mensagens sem a presença do verbo e aí você consegue entender o que é solicitado. Se o enunciado possui sentido completo, ele será frase. Então, agora saindo lá da frase, né? Frase, né? Frase nominal, frase verbal. Agora, nessa questão, como a gente já falou aqui, frase verbal é chamado de oração, tá certo? Então, a oração é todo o conjunto linguístico que se estrutura em torno de um verbo ou uma locução verbal. Gente, o que é uma locução verbal? Lá na tirinha, né? Vai coçar. Quando eu tenho a locução verbal é formada por 2 ou mais verbos, tá certo? Então, nesse caso aqui, uma forma verbal no exemplo. Sim, eu vi o muro. Tá destacado aí o verbo ver, tá certo? Aí, esta frase, essa oração é formada apenas por um verbo. Agora vamos aqui mostrando para vocês mais outra, né? Volte logo, fique quieto. Então, olha só, apenas uma forma verbal, eu formei o quê? Uma oração. Agora, 2 formas ou mais formas verbais integrantes de uma locução verbal. Olha aí, o que está acontecendo? Olha a expressão da Amadinha aí, ó. Os cabelos foram ficando brancos. Ó, foram ficando. Aí eu tenho o quê? Uma locução verbal. Por quê? Porque nós temos aqui o verbo auxiliar, né? Mais uma forma nominal, que a gente já estudou isso no 2º ano. Outro exemplo, a classe está lendo um livro de mitologia grega. Olha só. Está lendo, entendeu? Olha só, formada por 2, né? No caso, locução, 2 formas verbais, beleza? Então, dando continuidade. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Olha aqui o verbo amar. Aqui é essa oração formada apenas por uma forma verbal, tá certo? Agora na tirinha da Mônica, nós temos aí espelho, espelho meu. Existe garota mais bonita que eu? Aí, Quem cala, consente. Ela voltou embora toda convencida. Olha só. Então, no primeiro quadrinho, existir, né? O verbo existir. E no segundo, o cala, né? O verbo calar. Tá certo? Período. Já falamos de frase, já falamos de oração. O que vem a ser o período? É a frase constituída de uma ou mais orações, formando um todo com sentido completo. Se a frase é tudo que nos passa uma mensagem, a oração, eu tenho a necessidade de manter um verbo, juntando tudo isso aí, olha o que nós temos. Período simples, ele é constituído por apenas uma oração que recebe o nome de oração absoluta. Olha só vai ter uma oração. Então, você já vai ficar de olho que vai aparecer apenas um verbo. Ó, cuido das plantas diariamente. Qual o verbo que apareceu? O verbo cuidar.
Então, eu tenho apenas um período aí, o período simples, porque apareceu apenas uma oração, tá? Como que você vai perceber isso? Pela presença do verbo. O amor é eterno. Também aqui, ó, período simples, só apareceu o verbo ser, tá certo? Então, se eu só tenho uma oração, então essa oração é absoluta, período simples, só tem uma oração. Não esqueçam. Aqui nós temos outra imagem para vocês. Eu quero um saco de pipoca. E a garotinha? O que Ele sobrar. pergunta, e a garotinha? Aí ela... O que sobrar. O que sobrar. Então, aqui ó, cheguei! Olha só, é uma oração? É uma oração. Por que terceiro ano? Só apareceu o verbo aí, tá certo? Aí Anderson foi ao mercado cultural. E aí? É uma oração? Sim, cadê o... Aí o verbo ir aí, ó. Foi aí, não apareceu? Agora uma imagem. O Rio Madeira está seco. Olha só, está. Então, lembrando, que é oração? É uma frase que gira em torno de verbo. Aí, amados, vocês vão construindo o seu próprio conceito. Exatamente. Helena balançava a saia com uma dança. Estávamos à espera do ônibus. O entregador chegou. E ela perdeu o jogo. Então, na primeira oração, eu tenho o verbo que? Balançar. Na segunda, eu tenho o verbo estar. E na terceira, eu tenho chegar. E na quarta, eu tenho o verbo perder. Então, aqui todas apresentando apenas o período, porque só tem uma oração. Agora, saindo do período simples, nós vamos conhecer o período composto, que é constituído por duas ou mais orações. Se eu já tenho o conceito daquilo que é oração, período composto, eu vou ter mais de uma. Confere aqui. Não é de muito, eu juro, que me acontece essa tristeza. Mas também não era a vez primeira. Então, aí você vê em destaque os verbos, ó, o verbo ser, né, o é, o juro, acontecer e o era. Aqui. Então, pela quantidade de verbos, eu tenho o quê? 4. Então, se eu tenho 4 verbos, automaticamente eu terei 4 orações. Então, aí, ó, período composto apresenta mais de uma oração. Então, eu tenho o quê? Período composto, 4 verbos, 4 orações. Agora, quero aquelas flores para presentear a minha mãe. Viu só? Aí você conta. Ó, tem o verbo querer, o verbo presentear. Isso. 2 verbos, 2 orações, período composto. E aí, terceiro ano, só será possível identificar se vocês realmente conhecerem as classes. E aí, souberem, lembrarem do que é o verbo, tá? Porque você pode ter, eu tenho aqui um período composto, mas por quê? Eu sei, quero, é verbo, quero aquelas flores para, aí presentear, também verbo. E aí eu vou saber se eu tenho uma ou 2 orações. Olha aqui, ó, franjinha. Já falei pra você, lugar de cachorro... Dormir é lá fora. O que aconteceu? Você não entendeu direito. Você não entendeu direito, olha aí. Olha só, então aí, ó, frase no primeiro quadrinho, na fala da mãe, ó, período composto, você consegue identificar os verbos, né? Agora na outra eu tenho o seguinte, vende-se cadernos sem folha. Me dá 2, por favor. Ué, mas não tem folhas. Eu disse sem folhas e não sem folhas. É preciso interpretar, tá, pessoal? Porque além do que a gente quer mostrar aqui, vem aí ou a ironia, ou o humor, aí você identifica através da leitura. Então, aí, né, nessa segunda, né, nós temos aí período simples, porque cada balãozinho apresenta apenas o quê?
um verbo. E na primeira tirinha, nós temos o período composto. Entendeu? Identificando aí? Certo. Agora, aqui, olha só. Leia o poema. Olha só, Afonso Romano de Santana. Conjugação. Eu falo, tu ouves. Ele cala, eu procuro. Tu indagas, ele esconde. Eu planto. Então, aí, viu só? Ele fez um poema, né? Tudo a ver com o título do poema, conjugação. Por quê? Ele está conjugando o quê? Alguns verbos. Beleza? Ó, aí na oração você consegue entender o que é verbo. Vamos relembrar um pouquinho, né? O que é verbo? O professor só está falando demais de verbo. Sobre verbo, e aí você precisa relembrar. O que é um verbo? O que você aprendeu sobre verbo? É algo que você pode conjugar? É o quê? Expressa uma ação, um fenômeno? O que é? Passado, presente, futuro? Exatamente. O que é verbo? Então, isso daí é verbo, né? Aquela palavra, né? Que indicação ou estado ou fenômeno natural. Pronto, um conceito bem simples, tá? Ele pode ser modificado, né? No tempo, né? No tempo, exato. Como assim? Como que é esse tempo? Tempo presente, passado, futuro. No modo. Aí você vai dizer indicativo, subjuntivo, imperativo. Isso. Ele tem aí toda uma capa, uma casa para você conhecer sobre ele. E aí também se você pode conjugá-lo. Eu tenho ali eu calo o outro. E esse calo, eu calo, tu calas, ele cala. Então vem, a gente sempre fala, você consegue conjugar? E aí são dicas que você vai adquirindo para você poder descobrir, trabalhar dentro do seu texto. Porque, por exemplo, como é que eu vou saber o que é uma oração se eu desconheço o verbo? Percebem? Então, eu preciso ter esse conhecimento, eu preciso buscar lá atrás aquilo que eu aprendi sobre verbo para que eu possa diferenciar frase, oração e período. Entenderam? Sabe como é que é? Então, se você vai rapidamente, forma uma frase. Lembra das frases declarativa, afirmativa, negativa? Que vocês estudaram lá no ensino fundamental. A declarativa, que seria? Fui ao cinema. Está declarando, está afirmando que foi ao cinema. Aí você ia transformar para negativa. Não fui ao cinema. Bem Simples. O próprio nome já sugere. Se ela é negativa, você vai... Aí, para identificar, a senhora não colocar, né, o não, para negar. Não fui ao cinema. Não comi bolo. Clareou? Não gosto de chocolate. Deu uma clareada aí para vocês? Exato. Então, vamos lá para essa questão do período composto ainda. Então, de olho aqui na tela. Aqui, período composto por coordenação, exatamente. O período, amadinho, ele pode ser por coordenação e pode ser por subordinação. Então, quando eu tenho um período composto por coordenação, na frase, neste período, as orações serão independentes sintaticamente, não terá madeira. Ela sozinha, passa a mensagem e fica livre, vamos dizer assim, independente. O que você entende por independência? Por ser independente. Vocês são independentes ou não? Então, nós temos aqui, ó, essa galera não joga, mas faz gol. Viu? Quando eu falo bem assim, ó, essa galera não joga, pronto, já passou a mensagem. Aí eu tenho uma outra, mas faz gol. E o que aconteceu? Iniciou a outra oração usando um conectivo, que é uma conjunção. Aí você já estudaram as classes gramaticais. Exatamente. Agora é que você vai utilizar. Lembram quando nós estudamos as conjunções? Exato. É agora. Aí você vai mais, é uma conjunção coordenativa. Eita, mas qual a ideia que ela dá? Opa, mais faz gol. Aquela, tipo assim, essa galera não joga, tá? Na primeira tá afirmando, ela não joga. Mas... Aí a outra ideia, mas faz gol. Quando se não joga, automaticamente a gente pensa que ela não vai fazer gol, mas só que ele dá uma outra ideia, mas faz gol.
tá certo? Que aí nós temos uma conjunção adversativa. Mais outra que o tempo passa, mas algumas coisas nunca muda. Olha só, o tempo passa, já tá a primeira oração. Mas algumas coisas nunca mudam. Olha o muda aí também. Então, nós temos aqui o período composto por coordenação. Tá certo? Por quê? Olha só, as orações são autônomas, independentes sintaticamente. É isso, gente? Sintaticamente, porque uma não vai completar o sentido da outra, não. Tá bom? Elas livres, né? Separadas aí, se eu falar, o tempo passa, ok. As coisas nunca mudam, ok. São independentes, tá? Tem sentido. Vamos dando sequência aqui. Chegou de mansinho, bateu, entrou e sentou-se calado. Então, nós temos aqui esse primeiro exemplo. Chegou de mansinho, bateu, entrou e sentou-se calado. Aí, quando você tem aqui, aqui nós temos, você vai contar os verbos. Nessa primeira, quantos verbos apareceram? Aí tem um chegar, tem um bater, tem um entrar e tem um sentar. Beleza? Então aí você percebe, opa, professor, isso aqui é um período composto. Por que você fala que é um período composto, Amadinho? Pela quantidade de verbo que apareceu. Se tivesse aparecido apenas um, automaticamente você dizia que era um período simples, porque só teria uma oração. Não é assim? Essa é a primeira informação. E o que mais que dá pra gente extrair daí? Aí, por que é um composto por coordenação? Aí você vai lá para a conjunção. Qual é a conjunção que aparece? Ó, chegou de mansinho, bateu, entrou e sentou. Olha só, quando eu falo chegou de mansinho, passou a mensagem, bateu, passou a mensagem, entrou, passou a mensagem, e sentou calado, também passou a mensagem. Só que aqui foi usado o conectivo o. Ó, para dar aqui a relação de acréscimo, né? Oui. De adição. Só está somando as ações que foram feitas. Certo? A próxima. O avião pousou e os passageiros respiraram aliviados. Então, aqui, se nós parássemos aqui, o avião pousou. Pronto, passou a mensagem. Você Acabou, entende que passou. Né? Mas eu quis aumentar, incrementar, melhorar. E aí eu coloquei, o avião pousou e os passageiros respiraram aliviados. Eu tenho qual conjunção? Os senhores já sabem, uma conjunção aditiva. Qual é? É essa mesma. E. Muito. E aí o que é que eu tenho? Uma oração, duas orações, eu tenho só frase, eu tenho o quê? Dá pra gente fazer um texto sobre esta oração. O avião pousou e os passageiros respiraram aliviados. Aí você observou? Na primeira, pousou e na segunda, respiraram. Então, período composto, duas orações. Agora, na próxima, eu tenho Denise disse que não voltaria, mas não resistiu. Ó, então, aí, ó, só marcando os verbos, né? Disse, voltaria e resistiu, mostrando para vocês, né? Penso, logo existo. Outra aí, ó, penso, logo existo. Logo o quê, né? Conclusiva, né? Você não terminou a lição, não irá, pois, brincar. Então, olha aí, ó, não terminou, irá e brincar. Vá para casa agora, ou tomará chuva. Aí, próxima, Ana caiu e quebrou a perna. Tadinha da Ana. Período composto por subordinação. Saímos, então, ali das coordenadas. Agora, vejam só. As orações, elas funcionam como? Termos de outras orações, elas são dependentes sintaticamente e denominam-se subordinadas. Aí você vai entender essa questão subordinada. Outra, você vai, é igual assim na sua casa, tem seus pais. Se você mora com seus pais ou tem alguém responsável por você, você é subordinada a esta pessoa. Não é assim? Você não vai tomar decisão sem conversar com o outro. Então, por isso que faz essa questão da dependência sintaticamente, que vai depender, vai completar o sentido, depende de um outro ser.
de um outro termo. Então, nós temos aqui, ainda que gritasse, não seria atendida. Ó, então aqui se eu falo, não seria atendida, ainda que gritasse. Então, há uma dependência, porque uma vai completar o sentido da outra frase, tá bom? Elas chegaram cedo, embora não fosse preciso. Então, você sabe, elas chegaram cedo, embora não. Então, você percebe aí que é uma dependência sintaticamente. É necessário que ela se case. Se eu parasse só na primeira frase, na primeira oração, é necessário. Teria sentido. Aí você vê, opa, tá faltando algo, né, para completar o sentido. Que ela se case, está completando o sentido da oração principal. Eu não sei se o rapaz ficará, ou melhor, fará o trabalho. Então, eu não sei. O que tu não sabe? Se o rapaz fará o trabalho. Viu só? Que tem uma dependência. Eu falei, eu não sei. Eu não sei o quê, né? Espero que você aprenda português. Eu espero. Espero o quê? Que você aprenda português. Então, aqui, ó, na primeira oração, quando eu falo espero, né, é a oração principal. Mas só que vê que ela está incompleta. Para fechar, ela precisa da segunda parte, que você aprenda português. Agora sim, espero que você aprenda português, matemática, física, entendeu? Biologia, tá? Completou o sentido. Beleza? Ficou fácil assim? Então, amados estudantes, senhores estudantes. Senhores estudantes, terceiro ano, aquela fase aí que só estuda, só prepara para o Enem. Conseguiram compreender o conteúdo? Ficou fácil? Relembraram? Quando nós falamos ali das orações coordenadas, que não dependem, que elas são independentes, quando você vem para as subordinadas, é claro que nós vamos falar um pouco mais sobre elas, com mais detalhes, né? Para a gente poder treinar, tá? Mas foi aí um momento para vocês relembrarem aquele conteúdo lá do fundamental. Exato, e você já sabe quando é frase, opa, tem sentido completo, é frase. Oração, para ser oração, O que eu tenho que ter? há necessidade do verbo. Então, quando eu tenho um período simples, quando só tem apenas uma oração, período composto, hoje tá que tá Dois ou mais. Duas ou verbos, mais, aí tá? só você observar os verbos, como a professora está falando aqui. Então, amados, ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente retoma para a nossa revisão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.